Boa noite a todos. A gente está encerrando hoje a nossa série chamada Emoções, lidando com sentimentos à luz do Evangelho. Se você veio pela primeira vez hoje, eu queria que você entendesse que a proposta que a gente teve foi caminhar ao longo das últimas semanas falando sobre alguns sentimentos, algumas emoções, e como o nome já diz, e como a gente consegue lidar com eles à luz do Evangelho. Olhamos ao longo dessa série sentimentos como medo, culpa, solidão, e alguns outros que luto, tristeza, enfim. Semana passada o Dinho falou sobre... Dinho é no culto da manhã. No culto da noite, o irmão Armando falou aqui sobre ansiedade, e hoje a gente está caminhando aí para o final dessa série. Se você não acompanhou, eu te sugiro depois, dar um pulinho lá no nosso canal, no YouTube, dar uma olhada no nosso aplicativo, tem todas as mensagens gravadas lá, com certeza vai ser bem importante para você, e eu espero que tenha sido realmente assim, algo produtivo, relevante. Eu espero que você tenha entendido o objetivo principal da gente ao abordar essa série, que é o seguinte: mostrar que o Evangelho ele se aplica a qualquer área da nossa vida. O Evangelho não é uma área a mais que nós temos na vida. O Evangelho não é algo que a gente setoriza a nossa vida entre emoções, o nosso trabalho, a nossa família, e aqui nós temos o Evangelho. Muito pelo contrário, a gente costuma dizer que o Evangelho é a lente por meio da qual nós enxergamos todas as outras coisas, inclusive as nossas emoções e sentimentos. Hoje eu quero falar sobre o amor, amar o próximo, mesmo aquele que te incomoda, passando com uma moto barulhenta na hora do culto, mas a gente vai falar sobre esse sentimento hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, é um dos textos mais belos e conhecidos de toda a Bíblia. Ele vai dizer, por exemplo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tivesse amor, isso não faria sentido algum. Sabe aquele texto bíblico que Paulo copiou do Renato Russo? É exatamente esse texto que a gente está falando. Eu poderia vender todos os meus bens, distribuir para os pobres, mas ainda assim, se eu não tivesse amor, isso não faria o menor sentido. E no final desse texto, ele conclui dizendo um negócio muito interessante, quando ele fala: agora, pois, restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Eu queria falar sobre amor com você hoje à noite, e na semana passada nós tivemos o Dia dos Namorados. Se você tem aí redes sociais, é provável que o teu feed lá no Instagram, no Facebook, tenha ficado parecido com o meu, né? Um feed inundado de declarações de amor. Casais felizes, se abraçando, casais bonitos. Aí no meio desse tempo vem aquele que está amargurado, que passa o Dia dos Namorados solteiro, aí posta um monte de coisa que não tem nada a ver, arruma briga por causa de política, enfim, blá blá blá. Aí você vê de novo um casal bonito, palavras benditas, pessoas sorridentes, histórias bonitas, momentos felizes. No domingo volta tudo ao normal, quebra o pau de novo, mas no sábado foi um dia maravilhoso, onde a gente pôde ser presenteado com tantas declarações de amor e com tantas pessoas felizes. Mas será que amor é de fato isso? Será que amor é de fato somente isso? O amor, ele é um sentimento, alguns o definem como o sentimento mais nobre, o sentimento mais sublime. A gente ouve muito essas frases quando a gente vai em celebrações de casamento. Eu mesmo já devo ter falado algumas delas. O amor é um sentimento muito nobre, muito sublime, mas será que o amor é simplesmente um sentimento ou tem algo além disso? É sobre isso que eu queria conversar com você nos próximos minutos, e eu queria que a gente tivesse uma compreensão um pouco mais ampla do que é o amor. O C.S. Lewis, ele tem um livro que chama Os 4 Amores, onde ele fala sobre 4 formas diferentes de se enxergar o amor. A primeira delas é o amor ágape, que é o amor que você tem por Deus, é o amor a Deus acima de todas as coisas. A segunda é o amor philos, da onde vem a palavra filantropia, por exemplo, orquestra filarmônica. Todas essas palavras derivam dessa expressão, que significa um amor no sentido fraterno da coisa. Um amor que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos.
O terceiro amor, que é o eros, da onde vem a palavra erótico, que é realmente esse amor entre um homem e uma mulher. Deveria ser, pelo menos, entre um homem e uma mulher. Hoje a gente não vive dias tão bem definidos assim quando a gente fala desse amor. E o quarto amor, eu não vou falar para que você pesquise lá no livro. Na verdade é porque eu esqueci de manhã, esqueci de pesquisar para de noite, mas você pode comprar o seu exemplar aqui fora. Estou brincando, a gente não está vendendo o livro não, mas você pode pesquisar depois, que é um livro muito interessante, que nos mostra que amor é um conceito muito mais amplo do que a gente consegue imaginar. Se a gente pega a narrativa bíblica, a gente vai perceber alguns textos que, se a gente aplica esse amor de casaizinhos felizes, coração no dia dos namorados, parece não fazer muito sentido. Jesus, por exemplo, vai dizer que no fim dos tempos, por se aumentar a iniquidade, o que iria acontecer? O amor de muitos esfriaria. E nós temos visto isso acontecendo dia após dia, cada vez mais. Nós vemos pessoas que tentam transparecer esse amor, né? Postam lá as suas coisas, mas se você for perceber a atitude delas, cada vez mais as pessoas estão egoístas, voltadas para dentro delas mesmas, preocupadas apenas com as suas próprias necessidades, as suas prioridades são apenas os seus próprios interesses. Há poucas semanas atrás, no Rio de Janeiro, houve uma prisão, aliás, acho que 2 pessoas foram presas, falsificando declarações médicas para que as pessoas pudessem tomar a vacina, por exemplo. Essa é uma expressão máxima de egoísmo. Eu não me importo com o outro, eu não me importo com um plano que é bem elaborado ou não, você pode concordar ou não, mas há um plano e a gente tem que acatar isso. As pessoas simplesmente ignoram qualquer outra coisa, porque a preocupação delas é tão somente o seu próprio bem-estar, o seu próprio interesse, e nós vivemos, enquanto cristãos, no meio desse mundo egoísta. Nós, enquanto cristãos, somos chamados por Deus, somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aí vivendo. E como é que a gente se torna diferente disso? Como que a gente oferece uma contracultura para essa cultura tão egoísta, para esse mundo tão egocêntrico, voltado para dentro de si mesmo? É exatamente por meio do amor. As outras mensagens dessa série diziam respeito a sentimentos que a gente não queria experimentar se a gente pudesse escolher: solidão, medo, luto, tristeza, angústia, ansiedade. Nós não gostaríamos, mas ainda assim a gente acaba experimentando. A ideia de concluir falando sobre o amor é que o amor, eu penso que seja exatamente o oposto. Porque amar o outro é algo que, se nós não nos exercitarmos para isso, é algo que, se nós não nos esforçarmos para isso, é difícil que a gente sinta. O padrão do ser humano é exatamente o normal, é se preocupar consigo mesmo e, no máximo, com aquelas pessoas que são próximas, aquelas pessoas que são queridas. Nós amamos aqueles que são legais. Nós amamos aqueles que são gente boa. Nós amamos aqueles que têm boas práticas e bons costumes. Nós amamos aqueles que pensam exatamente como nós pensamos, e é normal. A gente quer se reunir e se agrupar. Eu ia falar aglomerar, mas é uma palavra proibida hoje, mas a gente quer se agrupar por meios de grupos de interesse. É normal isso. Se você tinha o Orkut, você vai se lembrar, aquela rede social, para muitos é um negócio que... Eu estou vendo aqui algumas pessoas que não fazem ideia do que seja Orkut, mas enfim, é uma rede social da época que Flávio era adolescente. Só para você ter uma ideia, mas acho que não, já era adulto já nessa época do Orkut, mas vou dar esse desconto para ele aí. Era uma rede que tinha algumas comunidades, e as pessoas se reuniam nessas comunidades exatamente por grupos de interesse. É o normal do ser humano. É o padrão que nós temos de gostar daquelas pessoas que são iguais a nós. Só que Jesus vai dizer para os seus discípulos que, se nós amamos apenas aqueles que nos amam, não há mérito nenhum nisso, porque todos agem desse modo. Jesus propõe um novo estilo de vida para os seus discípulos, centrado no Evangelho, que é amar e abençoar aqueles que nos perseguem. É uma contracultura, é uma forma diferente de olhar o mundo e a vida. E nós chegamos então ao texto de hoje, João capítulo 13, versos 33 a 38,
onde Jesus faz uma espécie de convite aos seus discípulos. Aliás, ele chama essa proposta que ele faz de o novo mandamento. Então, antes que a gente leia o texto, eu quero deixar claro que a gente já parte do princípio de que não é apenas um convite ou uma proposta, mas é um mandamento. E um mandamento é uma ordem. Ordens não se discutem, ordens se cumprem. Então, eu queria que ficasse claro desde o início que você pode discordar dessa ordem, você pode não querer cumprir essa ordem, a menos que você seja um discípulo de Jesus. Porque ser discípulo significa, na essência, seguir o Mestre. E se você se propõe a ser um seguidor de Jesus, não há outra opção. Não tem como você se dizer um cristão e não obedecer a esse mandamento, porque é exatamente esse mandamento que nos identifica enquanto seguidores de Jesus. João capítulo 13, a partir do verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? É sempre Pedro, né? Esse tipo de coisa assim. Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo, nos fazendo compreender como a gente tem que se esforçar para ter essa marca que identifica um discípulo do Senhor. Nos ajude a entender as verdades das Escrituras, a compreender o que é de fato o amor que a tua palavra nos ensina e, acima de tudo, a praticarmos isso para que os outros vejam que somos seus discípulos, conforme o texto lido. Nos abençoa, fala aos nossos corações, oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. É uma ordem muito clara que Jesus dá para os seus discípulos. Ele está caminhando para o final da sua vida e ele, reunido com os discípulos, ele diz para eles, olha, eu estou indo para um lugar e para onde eu vou agora vocês não podem, só que eu quero deixar para vocês um novo mandamento, uma nova ordem. Uma ordem muito clara, e ele diz, amem uns aos outros. Mais uma vez nessa série, e pela terceira vez, nós estamos falando desse momento de vida, onde Jesus prediz que Pedro o negaria. Só que nós estamos vendo esse texto por uma terceira ótica diferente. Nós olhamos no Evangelho de Mateus, se não me engano, e falamos de Pedro quando nós falamos sobre culpa, contrapomos a reação de Pedro com a reação de Judas, eu não sei se você se lembra disso. Depois nós olhamos esse texto, olhando, se não me engano, para o Evangelho de Lucas, onde nós refletimos sobre a solidão, sobre o modo como Jesus se sentiu sozinho, abandonado pelos seus discípulos, e hoje a gente olha para essa narrativa no Evangelho de João, focando exatamente na ordem que Jesus dá aos seus discípulos. Um novo mandamento eu estou dando a vocês, que vocês amem uns aos outros. Embora seja uma ordem muito clara, é importante nós refletirmos sobre esse texto, porque amar uns aos outros nos parece simples de compreender. A grande questão é que a nossa compreensão sobre o que é o amor não é algo tão bem definido assim. Nós vivemos uma época muito diferente. Nós vivemos a época, por exemplo, do amor frio. As pessoas dizem amar, mas demonstram algo totalmente diferente. E se a gente não tomar cuidado, a nossa compaixão ela vai acabando exatamente por conta de abusos que nós percebemos. Eu vou te dar um exemplo. A gente vê tanta gente que diz que há alguns pedintes, pessoas na rua, com alguma deficiência,
que ficam pedindo dinheiro, pedindo esmolas, mas no fim do dia essas pessoas vão andando, caminhando, não porque foram curadas por Jesus, mas porque usam desse artifício como um meio desonesto para ganhar os seus lucros. E se a gente não toma cuidado com isso, a gente vai perdendo a compaixão. Quando a gente vê uma pessoa que tem alguma deficiência, está sofrendo, nós ficamos preocupados. Será que é isso mesmo? Começamos a criar justificativas para não sermos enganados. Quando vemos essas pessoas, não sentimos mais compaixão. E aí começamos a criar várias coisas na nossa cabeça. Eu não preciso dar, que esse não é meu papel. Na verdade, quem deve cuidar desses pobres é o governo. Faz sentido, mas nós não podemos fechar os nossos olhos também para a necessidade do outro. Até porque quando o governo propõe alguma coisa para ajudar essas pessoas, essas que criticam e dizem que o governo deve cuidar são as primeiras que dizem que essa medida é simplesmente eleitoreira, está buscando voto e tal. Se a gente não toma cuidado, a gente vai caminhando para o lado errado da coisa. Um exemplo muito claro disso é quando nós somos noticiados sobre mulheres que são estupradas e algumas pessoas tentam argumentar dizendo que elas estavam usando roupas curtas demais ou estavam andando em lugares onde não deveriam. É óbvio que a gente tem que pensar em termos de cautela, em termos de prudência, mas essa época que a gente vive, se a gente não toma cuidado, a gente vai acabar abraçando aquele que está errado e penalizando e culpando aquelas pessoas que são vítimas. Isso é um fruto do nosso tempo, é um fruto da má compreensão do que é de fato o amor. Há uma distorção de valores. Pessoas na nossa época, por exemplo, confundem amor com ausência de disciplina. Um pai que ama o seu filho vai disciplinar o seu filho. Não precisa bater tanto igual minha mãe me batia. Minha mãe está aqui e me batia demais. Mas um pai que ama o seu filho, eu falo isso só porque ela fica com vergonha, mas agora de máscara nem dá para ver tanto que ela está com vergonha assim. Um pai que ama o seu filho vai disciplinar, mas para alguns é o contrário. Na nossa era, na nossa geração, para alguns, a concepção de amor é deixar fazer o que quiser fazer. Deixa viver do jeito que quiser viver. Não precisa se preocupar com disciplina, com ensino, com absolutamente nada disso. E se a gente não toma cuidado, a gente vive no meio desse mundo e não tem um padrão bem definido do que é amor. E pensa no tamanho do problema. Se o que me identifica como discípulo de Jesus é o fato de eu amar o próximo como Jesus me amou, e eu não sei o que significa exatamente amor, há um problema muito grande aqui de identidade. É muito difícil nos nossos dias nós definirmos o que é de fato o amor. Por isso eu acho muito importante olharmos para esse texto. Jesus está dizendo que vocês amem os outros, assim como eu amei vocês. A melhor forma de entender o que ele está querendo dizer é olhar para todo esse capítulo 13 de João e perceber nele algumas características sobre esse amor e como essas características podem nos orientar. A primeira delas está bem no começo do capítulo 13 de João, que o texto começa com Jesus lavando os pés dos discípulos. A primeira característica que a gente percebe de modo muito claro nesse amor é que o amor ele é expresso por meio do serviço. Jesus está reunido com os seus discípulos. Eles estão prestes a celebrar a festa da Páscoa, ele reúne aqueles homens ali e ele faz uma proposta: olha, eu vou lavar os pés de vocês. Isso indicava humildade, isso indicava que ele estava disposto a servir aqueles homens. E é interessante notar que, de novo, o mesmo homem, Pedro, ele vai se levantar e ele vai dizer: Senhor, não de modo nenhum. O Senhor nunca vai lavar os meus pés, eu não vou permitir. Como assim? O Senhor vai lavar o meu pé? Não, não vou deixar não. E esse é um dos textos que eu acho um dos mais engraçados de toda a Bíblia, que Jesus fala para Pedro assim: olha, tudo bem, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro responde: não, então nesse caso, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, ombro, joelho, pé, o corpo todo, faz o que o Senhor quiser, porque eu quero ter parte contigo. É um texto, em certo sentido, que mostra para nós quem é de fato esse Pedro. Em um dado momento do seu ministério, Jesus se apresenta dizendo que era o Filho do Homem, e ele diz a seguinte frase: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus menciona
que os discípulos deveriam amar uns aos outros, assim como ele havia os amado, ele está falando exatamente sobre esse amor que é totalmente percebido por meio do serviço. Não há como dissociar as duas coisas. Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, mas eu não sirvo a Deus, eu não sirvo o meu próximo, isso não faz o menor sentido, porque reino de Deus implica em colocar as necessidades do outro antes das minhas necessidades. Não tem desculpas, não há justificativas plausíveis para isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9, vai dizer para aqueles irmãos o seguinte, que o amor de vocês não seja fingido. E aí ele começa a dar algumas características de um amor verdadeiro, onde não tem espaço para esse fingimento. E ele vai dizer, por exemplo, que nós devemos nos alegrar com quem se alegra, que nós devemos chorar com quem chora, que nós devemos honrar primeiro o outro em detrimento dos nossos próprios interesses. Essa é uma expressão pura de amor, por meio do serviço, por meio da dedicação ao outro, porque no Evangelho nós servimos a Deus quando nós servimos ao outro. Nós amamos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Não é usar o serviço também para promoção pessoal, que muita gente faz isso. Ajudei um mendigo na rua, paguei um lanche para ele, o que eu faço? Deus te abençoe, oro por ele, vou embora? Não. Eu vou fazer uma selfie com o mendigo, eu vou postar nas minhas redes sociais, porque eu quero curtidas, para que as pessoas vejam o quanto eu sou bom. Você não fez pelo mendigo, você fez pelo teu ego. Você fez pela tua imagem, para que as pessoas olhem para você e digam, nossa, como ele é legal, ele ajudou um mendigo. Tá, parabéns para você. Isso pode ter tido algum valor para a pessoa que foi ajudada, sim, mas para Deus isso não tem valor algum, e a gente vai ver Jesus ensinando em todos os evangelhos acerca dessas coisas. Amar e servir é fazer a coisa certa também com a motivação certa. Porque eu entendo que eu devo amar, porque Jesus me amou, é o que ele vai dizer para os seus discípulos. Como que eu expresso esse amor que eu tenho pelo outro? Por meio do serviço. Minha filha pentecostal está gritando ali atrás. Deus te abençoe, Manuela. Ficar de castigo se gritar de novo. Amar e servir, então, é fazer a coisa certa com a motivação certa. O grande problema é que tem muita gente dizendo que ama a Deus, mas não está disposto a servir o outro. Há alguma coisa muito errada nisso. Gente que levanta as mãos na hora do louvor e dizem, Jesus, eu te amo, e isso é muito lindo e muito bom de ser feito. Mas se isso não se reverte em serviço, você está perdendo tempo. Uma certa feita, Jesus se aproximou de uma pessoa e começou a conversar com ela e falou assim, o que você entende que você tem que fazer para ser salvo? E a pessoa diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou, muito bem, faz isso, está tudo certo. E a pessoa pergunta assim, mas quem é o meu próximo? E aí ele começa a contar uma história interessante. Ele diz que um homem saiu de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado, ele foi espancado e deixaram aquele homem quase morto. Imagina uma estrada, Macaé-Rio, e o meio do caminho acontece esse monte de violência, vamos supor, sei lá, São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui, gente? Se tiver, é brincadeira, tá? Não tem, não? Então não é brincadeira, não, é verdade. Vocês sabem que aquilo é perigoso, é um negócio complicado. Se tiver alguém nos assistindo na gravação, enfim, muda para Macaé e vem aqui para a CBM. Mas esse homem foi deixado na beira do caminho, quase morto, e de repente começaram a passar algumas pessoas por ele, vindo pelo mesmo caminho, ou seja, de Jerusalém para Jericó. E primeiro passa um sacerdote, o homem responsável pelo serviço a Deus no templo. E aquele homem, quando vê o outro ferido, o que ele faz? Ignora, atravessa para o outro lado, finge que não é com ele, ele é totalmente indiferente à dor do outro. E talvez ele tivesse motivações religiosas para isso. Porque se um sacerdote toca em alguém e essa pessoa vem a óbito e essa pessoa morre, o sacerdote ficava considerado impuro para o serviço a Deus no templo. Não sei, mas pode ser que Jesus estivesse querendo ensinar isso também. Olha, essa motivação pode ser que tenha feito com que ele não tenha prestado ajuda e serviço ao próximo, mas assim ele agiu. E depois vem pela mesma estrada um levita, que era alguém da tribo de Levi.
Se você conhece alguém que se diz levita e não nasceu na tribo de Levi, grande chance dessa pessoa ser uma impostora. Levita hoje em dia são só piada boa agora, hein? Aqueles mágicos que levitam. Mas a gente vai seguindo. Passou um levita e fez a mesma coisa. E Jesus apresenta na história agora um herói improvável. Para os judeus que não gostavam dos samaritanos, Jesus vai dizer, pela mesma estrada agora vem um homem samaritano. E o que ele faz? Ele ajoelha, ele cuida do homem ferido, ele coloca o homem ferido sobre o seu animal, leva até uma hospedaria, paga adiantado, coloca os seus recursos à disposição. E no final da história, Jesus pergunta, qual desses pareceu ser o próximo daquele homem caído? Amar o próximo como um conceito abstrato é um negócio muito simples. Jesus vai dizer que aquele que ama o próximo de verdade é aquele que está disposto a abrir mão até de preceitos da sua própria religião pelo bem do outro. Não é abrir mão de valores bíblicos, mas abrir mão, inclusive, de preceitos religiosos pelo bem do outro. Aquele samaritano, ele é apresentado como sendo o bom exemplo nessa história, porque o amor que não é fingido, que é verdadeiro e que reflete o amor que Cristo tem por nós, é um amor que é caracterizado por meio do serviço. Em segundo lugar, esse amor é também uma decisão. Jesus está falando para esses discípulos e ele está agora na sua última semana de vida. Ele tinha decidido se entregar e ele fez isso por amor. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus, o seu próprio Filho. Amar é uma decisão. Deus amou e Deus deu o seu próprio Filho. A compreensão de amor, como se fosse apenas um sentimento, pode nos trazer alguns prejuízos no entendimento do que é de fato esse amor. Além de sentimento, amor é uma decisão. Além de sentimento, amor é uma decisão e essa decisão tem que ser firme. Na nossa época impera um convite à satisfação pessoal. Tim Keller vai dizer que são os grandes ídolos que nós temos hoje em dia, que são conforto, satisfação e poder. Nós buscamos isso talvez o tempo todo. É comum na nossa época as pessoas pensarem no seu próprio bem-estar. É comum que as pessoas digam, o que importa é que você seja feliz. O que importa é que você se sinta bem. Siga o seu próprio coração, às vezes dando conselhos antibíblicos. Eu estou com uma crise no meu casamento, o que é que eu faço? Separa, o que importa é que você se sinta bem. O que importa é que você sinta-se feliz. Nada é errado se te faz feliz. Falou Satanás, uma frase desse tipo, e as pessoas tentam viver isso como se isso fosse uma realidade. É a má compreensão do que é a vida, o amor ao próximo. As pessoas se casam pensando no seu próprio bem-estar. Não penso em fazer o outro feliz, eu quero simplesmente que ele me faça feliz. Eu consigo um emprego para que eu esteja satisfeito. Eu me relaciono com as pessoas para que eu me sinta bem. E é o tempo todo essa busca por satisfação pessoal. O grande problema é que todo esse sentimentalismo, quando a gente fala de amor, nos leva a falsas ilusões e promessas. Promessas que não têm como serem cumpridas. Aquele amor romântico, aquele amor platônico, que fala de coisas que a gente acha muito bonito, mas que na prática a gente sabe que é impossível. Vou te dar alguns exemplos disso. O primeiro deles. As estrelas lá do céu eu vou buscar. Quase cantei, falei aqui, mas as estrelas lá do céu eu vou buscar. Não vai buscar. Quem vai buscar estrela no céu, pelo amor de Deus? Outro exemplo. Te dei o sol, te dei o mar para ganhar teu coração. Não deu sol nem mar para ninguém, pelo amor de Deus. É essa compreensão de amor que fica muito bonito no pagode. No pagode não fica tão bonito não, mas enfim, no sertanejo universitário também não tem como ficar bonito, mas para quem gosta, fica muito bonito, combina, mas na prática não tem sentido algum. Não tem valor quando a gente pensa no amor com o qual Cristo nos manda amar uns aos outros, porque o amor que Cristo nos amou é um amor real, um amor visível, um amor que é expresso por meio de um serviço. Não é mero sentimentalismo, mas é uma decisão. Pedro faz uma falsa promessa dessas, dizendo, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Não vai dar não. Você não. Você vai me negar
Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Depois você até pode ir para o lugar onde Jesus está dizendo aqui, e de fato Pedro no final acabou dando a sua vida por Jesus, mas naquele momento ele não estava pronto para fazer esse tipo de promessa. Ele foi na emoção, ele foi no sentimento, e ele não compreendeu que esse amor, que é uma ordem, é expresso por meio de um serviço e é também uma decisão. Além disso, esse amor ele é fundamental. Por que esse amor é fundamental? Porque é exatamente esse amor que nos identifica enquanto discípulos de Jesus. Como é que você identifica um discípulo de Jesus no meio da multidão? É fácil. Tá de terno e gravata, se for mulher tiver com roupão, não tem erro, é discípulo de Jesus. Não necessariamente. É muito fácil. É só você pedir para ele olhar para a pessoa do lado e falar alguma coisa. Se chamar a pessoa do lado de varão, com certeza é um discípulo de Jesus, porque só crente fala assim. Como é que a gente identifica um discípulo de Jesus por meio das roupas? Tamanho do cabelo, esse é muito fácil. A gente identifica um discípulo de Jesus, segundo a Bíblia, exatamente por meio do amor que as pessoas têm umas pelas outras. 1 de João, capítulo 4, versos 19 a 21, vai dizer que é impossível nós amarmos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos o próximo a quem nós vemos. E amar o próximo é amar um próximo real e concreto, porque o conceito vago é muito lindo. Eu amo a Deus e eu amo o próximo. Difícil é amar o seu cunhado, sua cunhada, no meu caso. Tem 2 aqui, mas até que é mais tranquilo. Aqui não veio que é complicado. Não, estou brincando. Difícil é amar o motorista do caminhão da prefeitura, que chega na sua casa às 7 horas da manhã na sua rua e vai querer manobrar na frente da sua casa e bate com o caminhão no seu muro. Desculpa o desabafo, isso aconteceu ontem de manhã e eu estou falando aqui, meu nome é Sávio, eu sou a CBM. Esse é o meu testemunho. Difícil é amar o lateral esquerdo que entregou 3 gols do Botafogo hoje à tarde. O mesmo cara. Difícil é amar uma pessoa concreta que te fez mal, alguém que te feriu, alguém que te decepcionou, alguém que te deixou frustrado, porque é muito fácil dizer assim, eu amo o meu próximo, um conceito vago, todos nós amamos o nosso próximo. A obrigação que nós temos enquanto discípulos de Jesus é exatamente amarmos, inclusive aqueles que nos fizeram mal e que nos perseguem. É impossível dizer que amamos a Deus se nós não vemos Deus e nós não amamos o nosso próximo a quem nós vemos. Esse mesmo texto de 1 João vai nos dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente canta, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, quero te conhecer como tu és. Como é que você conhece a Deus? Por meio do amor. E esse amor se expressa como? No serviço. Não é ficar 20 minutos cantando 2 linhas da mesma música, não. O amor a Deus e o amor ao próximo se expressa exatamente por meio do serviço. Aprendemos ainda que a maior prova de amor foi o fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nossos pecados. E encontramos também a maior das motivações para amarmos uns aos outros. É muito simples. Devemos amar porque Jesus nos amou. Por isso a gente compreende o Evangelho como sendo a base para a vida e o meio pelo qual nós enxergamos todas as outras coisas. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos um Jesus que nos amou sem que nós tivéssemos absolutamente nada para oferecer. Nós vemos um Jesus que nos amou sem que nós pudéssemos retribuir a esse amor. Porque é muito comum as pessoas amarem, servirem, mas fazem isso pensando lá na frente. Quem nunca ouviu alguém dizendo assim, não, eu vou ajudar porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Ou seja, eu vou ajudar aqui porque se lá na frente eu precisar, eu vou ter como cobrar essa pessoa, ela está me devendo um favor. Quem nunca viu isso? Gente que abençoa o outro, achando que isso vai dar o direito de interferir na vida do outro. Não, eu te ajudei, agora você tem que fazer exatamente o que eu estou dizendo. O amor que é expresso no Evangelho é um amor que não espera retribuição. Como diz aquele salmo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Já ouviu isso?
e é um salmo de verdade, porque salmo significa música. Então, não estou dizendo que é um texto bíblico. Até que poderia, não poderia não, estou brincando, desculpa aí. O amor ao próximo, centrado no Evangelho, baseado no Evangelho, é um amor sem esperar absolutamente nada em troca. E assim o amor de Jesus foi expresso por nós. Como? No fato de que ele, sendo Deus, sendo Senhor, assumiu a forma de homem e de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Um amor decidido, um amor expresso por meio do seu serviço. E essa é a mensagem do Evangelho. Dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram criados num estado de perfeita comunhão com Deus, mas pecaram e receberam como punição a separação de Deus, e nós éramos representados por eles. Nascemos herdando essa natureza pecaminosa, e por conta disso, ao invés de amor, nós nascemos em um estado de inimizade e separação em relação a Deus. Nada do que fizéssemos seria suficiente para restabelecer essa comunhão, e diante dessa incapacidade, Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo Jesus se entregou por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus envia o seu próprio Filho, que vive uma vida perfeita, é acusado de forma injusta, é condenado, é morto, pendurado em uma cruz, como consequência dos nossos pecados que nos afastavam de Deus. Não havia nada de bom que ele visse em nós. Não havia nada que ele pudesse esperar como retribuição ao que ele fez por nós, mas ele simplesmente nos amou. E não foi um mero sentimentalismo, porque no fim da sua vida, em um momento de angústia extrema, ele faz uma oração e ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O seu amor não era um mero sentimento ou uma emoção, o seu amor por nós era uma decisão. Deus decidiu nos amar embora fôssemos pecadores. Deus decidiu nos amar, embora nada tivéssemos para retribuir. Deus decidiu nos amar, embora não pudéssemos dar nada em troca. Ele simplesmente decidiu nos amar porque Ele é amor. Amor é fundamental porque nos identifica como discípulos e também porque é a raiz e a base da nossa salvação. Porque Deus decidiu nos salvar. Porque somos bons, porque merecemos? Com certeza não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação para aqueles que creem no seu nome, como resultado do início do versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não é um amor romântico, irreal, provado com selfies, presentes, declarações, rosas e chocolates. O amor de Deus é uma decisão provado com o sangue do seu Filho derramado na cruz. É um amor invencível, porque a cruz não pôde detê-lo e o túmulo não pôde detê-lo, mas Jesus vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia e provando que o sacrifício foi aceito por Deus e que o amor é inclusive mais forte que a morte, como já diria Salomão. Que todo esse amor nos inspire e nos ensine a amar o nosso próximo. Que a compreensão desse amor revelado no Evangelho nos leve a refletir no que realmente importa e procuremos viver a vida exatamente desse modo para louvor e glória do nome do Senhor. E que o outro seja o alvo prático e real do nosso amor, porque se amamos a Deus, devemos amar também o nosso próximo. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Eu sirvo a Deus, mas não sirvo, não tem como. Em Mateus capítulo 25, uma parábola falando sobre a volta de Jesus, vai dizer que ele faz uma separação entre ovelhas e bodes, dizendo que uns seriam salvos e os outros não seriam salvos. E Jesus vai dizer para os que foram salvos o seguinte: olha, entrem, venham para o gozo eterno do meu Pai, preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês disseram que bandido bom é bandido morto. Não, não foi isso. Eu estava preso e vocês foram me ver. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Vocês praticaram atos de bondade para mim. E eles vão dizer: Senhor, mas quando nós fizemos isso? E ele vai dizer: quando vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, na verdade vocês estavam fazendo a mim. E para os bodes ele vai dizer: apartem-se de mim,
afastem-se de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, porque eu tive fome e vocês não deram de comer, tive sede, não deram de beber, e toda essa sequência, eles vão dizer quando, e ele vai dizer quando vocês deixaram de fazer a qualquer dos meus pequeninos. No Evangelho, o modo que nós temos de amar e servir a Deus é quando nós amamos e servimos ao outro. Exatamente como resultado da compreensão de que Cristo nos amou, embora a gente não merecesse absolutamente nada. Amamos a Jesus quando amamos e praticamos esse amor em prol do outro, um outro concreto. Jesus diz aos fariseus que amar a quem merece o nosso amor, amar um igual, amar alguém que é amável é fácil, mas nós deveríamos amar exatamente aqueles que não merecem. E parece uma ordem muito difícil, mas quando nós nos lembramos do Evangelho, a gente percebe que foi exatamente isso que ele fez por nós. As pessoas que não mereciam o amor de Deus não são os que estão perdidos, os que você discorda politicamente, os que você não gosta, os que são de outra religião. Não, as pessoas que não mereciam o amor de Deus somos nós. Na verdade, ninguém merecia, mas Ele decidiu nos amar. A nossa tarefa é amar aquele que está marginalizado, que está ferido, que não merece o nosso amor. Isso é viver em prol do outro. Isso é amar como Jesus amou, demonstrando na prática o que é esse novo mandamento. Nós gostamos de datas festivas e especiais para demonstrar amor, como foi no Dia dos Namorados. Mas o amor que não é fingido, ele é expresso no cotidiano, no dia a dia, dia após dia. Nas datas especiais, nós até conseguimos impressionar. Mas somos chamados para amar a todos, em todo tempo e em todo lugar. Concluo com um pensamento que eu tenho há alguns anos. Escrevi um pouco sobre isso e queria dividir com você. Nós achamos muito bonito dizer que na Páscoa Jesus ressuscita em nossos corações, que no Natal ele nasce de novo em cada um de nós. Mas precisamos começar a achar feio dizer que Jesus sofre todo dia de fome. Precisamos nos revoltar mais com o fato de que Jesus passa frio nas madrugadas das nossas cidades. Que não busquemos uma fé que espere Deus trabalhar para nós, mas uma fé que nos impulsione a trabalhar para Deus. Não busquemos a fé que nos faça prosperar entre os irmãos, mas a fé que nos faça cooperar e servir para que nossos irmãos prosperem. Que sejamos movidos por ambições maiores. Que desejemos não ser apenas fiéis, mas heróis da fé. Gente que vive essa fé de forma prática e em prol do outro. Com isso, no fim da existência, que não sejamos lembrados apenas como pessoas dignas no mundo, mas como pessoas das quais o mundo não é digno. E que tudo isso seja assim para a glória de Deus. A ideia é concluirmos essa série mostrando que o Evangelho nos ajuda a lidarmos com questões difíceis relacionadas às nossas emoções e sentimentos, aquilo que nós experimentamos, mas também nos dá base e motivação para cumprirmos a tarefa primordial para um discípulo e que nos identifica como tais, amarmos uns aos outros. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ajude a exercermos esse amor. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Eu quero chamar o pessoal da música à frente.